Ruth, capítulo 1. Apenas 2 versículos, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pai, a tua palavra é lida nesta hora e rogamos agora a iluminação do teu Espírito Santo para o entendimento da tua palavra nesta manhã. E rogamos então que os nossos corações estejam, ó Pai, de fato ligados, antenados na tua palavra, e que saiamos daqui edificados nesta manhã para louvor e glória do teu nome. Nós oramos pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas do passado, escreveu certa feita o seguinte: recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Então, recomeçar é dar uma chance ou uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Essas palavras de Carlos Drummond de Andrade nos fazem refletir também e fazermos uma ponte à história de Ruth. A história contida no livro de Ruth, não apenas da personagem Ruth, mas também de vários elementos aqui contidos nessa história que falam sobre, de fato, um recomeço diante do Senhor. Certa vez, nos tempos dos juízes, aconteceu então uma grande fome na terra, isso na contextualização do período anterior ao livro, à escrita do livro de Ruth. O período era de fome intensa sobre a terra. Havia dificuldades grandiosas do povo que ali estava de até mesmo se alimentar. E diante disso, diante dessa dificuldade, diante desse problema, Elimeleque, ele pegou a sua esposa, chamada Noemi, e seus 2 filhos, também chamados de Malom e Quilion, e deixaram ali a casa que eles residiam, o seu povo, o lugar da sua estadia, o lugar onde cresceram, onde nasceram, onde ali firmaram a sua família, e deixaram então para peregrinar pelos campos de Moabe. E quando isso sucede, quando isso acontece, na sucessão dos fatos, os rapazes ali se casam com 2 moabitas, 2 mulheres que eram residentes ali nas cercanias de Moabe. E ali então essas mulheres, chamadas de Ruth e Orfa, são conduzidas para esta família, são inseridas nesta família e caminham então durante um bom tempo. Mas sucede o fato de que os 3 homens da família, a saber, Elimeleque, Malom e também Quilion, morreram. Os 3 faleceram. E dentro dessa circunstância, restaram naturalmente as 3 viúvas.
E essas 3 viúvas, então, dão base, dão respaldo justamente ao que a palavra de Deus nos ensina em Ruth, sobre a história dessa mulher que é abençoada e que precisou passar por um recomeço, assim como as 3, de uma forma geral, passaram. E muito tem a nos ensinar a vida dessas mulheres, a história dessas mulheres, como também para a história, para a aplicação da história da nossa igreja, das nossas vidas, da nossa realidade. Então, irmãos e irmãs, por mais que houvéssemos aqui, ou conduzíssemos a palavra, entendêssemos aqui o que houve de errado nessa história, nós percebemos o amor de Deus, a condução do Senhor, a direção de Deus sobre a vida de mulheres e também de homens, para que, de fato, não apenas recomeçassem, mas que trouxessem para as nossas vidas, para que trouxesse para o nosso interior o desejo também de entendermos que quando o Senhor está na direção das nossas vidas, independente das circunstâncias, nós também passamos por esse processo de renovação e somos ricamente abençoados por ele. Quando falamos nessa história, obviamente quando se fala de Elimeleque, quando se fala de Noemi, quando se fala dos seus filhos, na contextualização, nós observamos que eles saíram de fato do local onde estava a presença de Deus. Estavam eles residentes em Belém. Saíram do local onde era designado estarem, saíram da presença de Deus em condução a outra terra, e neste momento então, deixaram de receber algumas bênçãos, deixaram de receber a supervisão de Deus ali sobre aquele local, fizeram na verdade um movimento contrário ao de se estar próximo ao Senhor. Estavam distantes de Deus, estavam cada vez mais distantes em terra que já não mais habitava o Senhor, muito pelo contrário, era de deuses estranhos. E com isso então, essa escolha repentina de Elimeleque trouxe erro, e dentro desse erro, as consequências na verdade são naturais. E por isso, então, eles saem desse local, chegam a Moabe, nas terras de Moabe, ali passam por esse problema da perda aí dos homens dessa família, mas ao mesmo tempo ganham ali a graça, a misericórdia do Senhor, sendo aplicada também em seus corações. Havia um desejo, uma perspectiva de que, apesar do erro de terem saído do local onde Deus habitava, onde Deus havia determinado que eles ficassem, havia ainda um desejo no coração de talvez mudar, de talvez entender que haveria a possibilidade de um recomeço e que haveria a possibilidade de mais uma vez serem abençoadas pelo Senhor. E é através desta introdução que queremos pensar nesta manhã sobre o recomeço de uma nova história. E quando se recomeça uma nova história, quando se entende que em determinados momentos da vida tomamos atitudes, tomamos decisões que na verdade são contrárias àquilo que Deus requer para as nossas vidas, ainda assim há uma possibilidade do Senhor estender as suas mãos, do Senhor trazer de volta as nossas vidas ao local onde Ele havia designado que estivéssemos. E é por isso, então, que a vida, a história de Ruth, de Noemi, de todos aqui citados nesta palavra, nessa história, são, na verdade, para as nossas vidas, um combustível para que tenhamos a certeza de que o Senhor cuida daqueles que são seus. Dentro
desta perspectiva de recomeçar uma nova história, algumas situações para esse recomeço precisam ser aqui elucidadas no texto da palavra de Deus. E entre essas situações que aqui falamos, nós observamos em primeiro lugar que todo recomeço passa necessariamente por escolhas. E isso nós vemos exatamente no versículo 5, quando diz o texto aí que naquele período em que julgavam aí os juízes, morreram, ambos aí, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Como já havíamos falado na introdução e na contextualização, ali, naquele momento, estavam todos já viúvos ou viúvas. E nesse momento específico, havia no coração daquela mulher, de Noemi, havia escolhas, opções. E havia ali 2 opções específicas. Noemi podia reconhecer que a sua família errou ao deixar Belém, contra, naturalmente, a vontade de Deus, quando foi para uma terra distante, uma terra idólatra, e voltar então para o seu povo. Mas Noemi também poderia optar em seguir adiante em Moabe, longe também dos cuidados do Senhor. Nesse momento específico da vida de Noemi, depois que ela está desamparada já pelo seu marido e pela morte também dos seus filhos, havia escolhas a serem feitas. E essas escolhas determinariam naturalmente o futuro dela, naturalmente definiria muitas situações na vida de Noemi e também da sua família. E nós também, irmãos e irmãs, temos escolhas continuamente em nossas vidas. Em muitos momentos, em muitas circunstâncias, em muitas situações, nós passamos por escolhas, decisões que precisamos tomar diante de Deus, para que, através dessas decisões, se tivermos pautados no Senhor, tenhamos feito a escolha certa. Noemi tinha 2 escolhas específicas: ou ficava, ou voltava. Muitas vezes nós somos acometidos por situações parecidas. E não é fácil, muitas vezes, ter que voltar atrás. Não é tão simples voltar atrás. Porque voltar atrás precisa de uma reflexão muito íntima da nossa vida. Uma humilhação, em tese, para que percebamos que as nossas escolhas, às vezes, foram erradas, foram equivocadas. E quando falamos desta forma, nós não estamos dizendo que, como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós não podemos errar. Podemos sim. Mas reconhecer o erro, reendireitar os caminhos, voltar para o caminho do Senhor, faz com que as nossas opções sejam de fato opções que precisamos pautar e direcionar na nossa vida, termos a certeza de que estamos fazendo a coisa certa diante do Senhor. Então, diante desta história, irmãos e irmãs, a escolha de Noemi nos traz aqui um ensinamento muito importante. Ainda que eu tenha tomado direções, rumos errados na minha vida, ainda que eu tenha feito escolhas no meu passado que me distanciaram da presença do Senhor, que me tiraram de Belém e me levaram para Moabe, que me tiraram do centro da vontade de Deus e me levaram para o centro da vontade deste mundo.
eu ainda posso ter escolhas, opções, porque o Senhor permite isso à minha vida. E é Ele quem conduz isso ao meu coração. Ele, pela sua graça, me conduz a retornar, me conduz a ter, então, escolhas, opções, diante de situações que talvez eu já achasse perdidas. Mas o Senhor me traz a possibilidade, me dá a possibilidade de escolher para um novo recomeço com Ele. É complicado muitas vezes, diante das decisões erradas, diante da decisão de sairmos, por exemplo, da presença de Deus, de retornarmos. Porque, por muitas vezes, o nosso coração está tão desanimado, está tão inseguro, tão incerto, que não consegue enxergar essa possibilidade de um recomeço diante do Senhor. Então, as escolhas para o recomeço são, de fato, na nossa vida, importantíssimas. Porque é através dela que entendemos que lá na frente há novos horizontes, há uma nova perspectiva e há uma nova vida nos esperando. Além de falarmos, de o texto refletir sobre que o recomeço passa por essas escolhas, e Noemi tinha essas duas opções, de permanecer ali com a família naquele local idólatra ou voltar para o centro da vontade de Deus. O recomeço também pode trazer nas nossas vidas algumas perdas. Ainda que tenhamos as nossas escolhas, dentro dessas escolhas, muitas vezes podemos ter algumas perdas. E isso nós encontramos aí justamente nos versículos 5 e 6, quando morreram esses filhos também de Noemi, juntamente com o seu marido, e diz o texto no versículo 6, que então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A escolha que Noemi fez, equivocada, juntamente com o seu marido, Elimeleque, juntamente com todos ali que estavam na sua família, gerou perdas materiais a esta família. Eles saíram de um local, saíram de uma situação que estava, sim, em problema, em situação adversa, complicada, mas foram para um local distante do Senhor, e este local distante do Senhor, eles acabaram sofrendo as perdas, elas em especial, as perdas físicas da sua família em si. Trouxe sobre eles uma perda que era irreparável. Algumas escolhas que fazemos na nossa vida também trazem perdas na nossa caminhada. São escolhas que, apesar de sabermos a possibilidade de retornarmos, temos que ter a certeza também no coração que as perdas também são inerentes às escolhas que muitas vezes fazemos erradas diante do nosso Deus. Quando analisamos esse contexto, não quer dizer especificamente que você sair da presença de Deus, você vai ter perdas, por exemplo, na sua família. Mas esse fato em especial, num local distante, num local fora do centro da vontade de Deus, e perdendo então também os seus familiares, gerou esse senso de perda nesta amada família. E esta perda fez também com que Noemi e também, naturalmente, as suas noras que ali estavam, começassem a refletir, começassem a entender que às vezes é melhor estar, ou às vezes não, em todo o tempo é melhor estar na presença do Senhor,
mesmo que ainda passando por algumas situações adversas, mais do que simplesmente estar distante do Senhor e ter perdas irreparáveis sobre a sua vida. Aprendemos a recomeçar, apesar das perdas, porque de fato, algumas situações vêm contra nós, mas ainda há possibilidades de um recomeço. Então, Noemi nos ensina uma grande lição nesse momento. Ela teve a humildade para reconhecer que havia errado e decidiu então voltar, mesmo com as suas perdas, ao lugar onde Deus operava. Além do mais, o recomeço, além de trazer escolhas ou perdas, ele também traz mudanças às nossas vidas. E o versículos 11 a 16, o texto nos diz assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O recomeço, ele não apenas passa pelas escolhas e pode trazer perdas, mas o recomeço também ele traz mudanças. Enquanto órfã voltou para os seus filhos, ou seus familiares, Rute, por amor, abandonou o seu povo, abandonou os seus deuses, os deuses dos moabitas, para acompanhar a sogra que já era idosa. Rute decidiu enfrentar uma mudança radical em sua vida. Cortou ali os laços com o passado e até mesmo os laços com a sua nação para seguir Noemi até Belém. E por isso ela diz aí no versículo 16: aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa é de fato, irmãos e irmãs, com certeza, uma das maiores declarações de amor que a palavra de Deus cita, encontradas na palavra do Senhor. E é exatamente essa essência que deve, de fato, permear, caracterizar aqueles que decidem recomeçar diante do Senhor. Abandonar aquilo que prendia, abandonar aquilo que muitas vezes te fazia, em tese, dentro de uma zona de conforto, te levava para uma zona de conforto, e que na verdade não era conforto absolutamente nenhum, porque estava distante da presença do nosso Deus. Então, irmãos e irmãs, quando olhamos para a história agora específica de Rute, pela atitude de Rute, nós podemos observar que o recomeço traz também mudanças em nossas vidas. Mudou a história de Rute,
tirou-a de um povo pagão em direção agora a um povo que cria na presença de Deus. O movimento contrário, exatamente o contrário, o oposto ao que havia feito Elimeleque e também a sua família, quando saíram da presença de Deus e foram para um local distante, um local fora da presença de Deus. O recomeço fez com que Ruth pensasse, entendesse algumas situações, olhasse para a sua sogra, percebesse a necessidade de estar ali, e apesar de não conhecer ainda o que lhe esperava em outra terra, a sua decisão foi: estarei indo, estarei mudando a minha direção, estarei mudando os meus conceitos, mudarei aquilo que antes acreditava para acreditar agora no Deus de Noemi, para acreditar agora naquele que havia enviado Noemi, e agora havia uma percepção de que Deus usava toda aquela história também para resgatar os seus, aqueles que estavam também desgarrados em outra terra, distante da terra de Israel. Então, irmãos e irmãs, o recomeço traz mudanças, e essas mudanças precisam ser muito bem trabalhadas em nossa vida, porque é através dessas mudanças que conseguimos maior acesso ao Senhor, intimidade com o Senhor, uma vida mais próxima com o nosso Deus. E por isso, irmãos e irmãs, finalizando a palavra do Senhor nesta manhã, todo recomeço passa de fato por escolhas. Assim aconteceu com Noemi, quando teve a escolha de permanecer em Moabe ou voltar a Belém, onde estava antes a sua residência. Todo recomeço também traz perdas, ou pode trazer perdas. Quando eles estavam distantes, tiveram perdas físicas, tiveram perdas emocionais, tiveram todos os tipos de perdas. Mas havia a possibilidade de retornarem a Belém, de retornarem à presença do Senhor e ganharem novamente as bênçãos do Senhor, porque isso havia sido mesmo dito pela própria Noemi, que sabia que a mão de Deus estava pesando sobre ela, por estar distante do Senhor. Todo recomeço traz mudanças. E essa mudança é explícita, é conduzida aqui na vida da própria Ruth. Quando ela então, diante do seu povo, o abandona, ou seja, se retira dali, renuncia ao seu povo. Ainda que não entendesse para onde iria, qual Deus queria servir, talvez no seu entendimento fosse qualquer outro Deus como esse aqui que eu sirvo. Talvez lá tenham vários deuses. Ruth ainda não tinha essa perspectiva. Mas por amor, por entender a história de Noemi, ela se conduz a abandonar todo o seu passado e saber que, através do Deus que Noemi servia, ela também seria abençoada. E esse recomeço, irmãos e irmãs, é sempre proporcionado pelo nosso Deus. Então, todo recomeço passa por escolhas. O recomeço pode trazer perdas. O recomeço traz mudanças. Mas o recomeço é proporcionado por Deus às nossas vidas. Quando nós lemos um pouco mais adiante, capítulo 4, versículos 13 a 17, desse mesmo livro de Ruth, nós observamos assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Depois, é claro, que voltou para as cercanias de Belém, junto com Noemi. Então, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador,
e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, e pai também que é pai de Davi. E ainda, no capítulo 25 de Deuteronômio, se puder voltar aí um pouquinho, na palavra de Deus, capítulo 25 de Deuteronômio, a partir do versículo 5, diz assim o texto. Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, vai falar sobre o levirato. E diz assim o texto: se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ele a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão o nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando brigarem 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ele estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhes-ás a mão, não a olharás com piedade. A grande realidade, irmãos e irmãs, quando lemos o texto da palavra de Deus, e é que, na verdade, algumas circunstâncias da vida de Noemi são encontradas, tanto aqui neste texto, e eu quero pedir para que você também abra um pouquinho antes, além do capítulo 25, também no capítulo 23, agora apenas no versículo 3. Capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 3, quando diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. O que acontece com Ruth é que Ruth era uma moabita. E diz o texto, em especial, não agora do capítulo 25, mas do capítulo 23, no versículo 3, é que nenhum amonita, essa era a ordem, ou moabita, entraria aonde? Na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Traduzindo isso, em tese seria dizer: os moabitas não poderiam entrar de forma nenhuma no território para viver ali com os israelitas. Era uma proibição. E quando nós olhamos para este recomeço, a gente vê claramente a condução de Deus, ainda diante das suas próprias decisões, ou melhor, das suas próprias leis. O Senhor,
ele conduz agora Ruth para dentro do seu povo. E não apenas conduz Ruth para dentro do seu povo, dentro da sua congregação, mas a faz ali uma mulher diferente, uma mulher transformada, uma mulher salva e uma mulher que, de fato, de estrangeira idólatra, virou agora serva e filha do Deus Altíssimo. O Senhor permitiu a Ruth um recomeço, e esse recomeço, como recompensa, trouxe sobre ela a maternidade sobre Obed e também, então, a condução de uma família real, que é a família de Davi, e que vem a ser, lá na frente também, instituída na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando Deus, Ele está na direção da nossa vida, quando Deus proporciona recomeços a todos nós, Ele nos conduz a observarmos as nossas escolhas, a, às vezes, perdermos para também ganharmos, a mudarmos as nossas atitudes, as nossas posições, porque, na verdade, Ele tem algo abençoador para as nossas vidas. Talvez você não seja especificamente uma pessoa que vai ser a mãe ou o pai de um rei, ou um bisavô ou uma bisavó de um rei. Mas, sem dúvida, o recomeço proposto pelo Senhor à sua vida fará com que você entenda, perceba que Deus tem grandes coisas a fazer através de você, quando se toma escolhas, quando se faz escolhas certas e quando se está na presença do Altíssimo Deus. Quem poderia imaginar que Ruth teria um recomeço de vida tão maravilhoso como foi este recomeço? De viúva estrangeira se tornou integrante da árvore genealógica de Jesus Cristo. E quando Ruth então passou pelo pior momento de sua vida, ela tinha tudo para voltar para o seu povo idólatra, mas escolheu, diante do Senhor, diante daquilo que Deus já havia proporcionado a ela, escolheu então a boa parte, escolheu estar na presença de Deus, ainda que não conhecesse por completo esse Deus que Noemi servia. O Deus grandioso é o Deus que nos convida também a recomeços na nossa vida. E por isso, então, irmãos e irmãs amados, nesta manhã, o que queremos trazer apenas como a perolação deste sermão, ou a conclusão deste sermão, é que, na verdade, nossa vida, ela é feita sempre de escolhas. A escolha sobre a nossa salvação é dada exclusivamente pelo Senhor. Não cabe a nós. Não temos esse livre arbítrio. Mas temos escolhas na nossa vida. Escolhemos muitas coisas. Escolhemos, por exemplo, se hoje estaríamos aqui ou não. Poderíamos estar em casa, no conforto, vendo aqui o reverendo André aqui, todo paramentado, está muito bonito, por sinal, muito elegante, mas poderíamos estar em nossa casa, no aconchego da coberta, mas estamos aqui. Olhamos lá para o nosso guarda-roupa hoje, olhamos a nossa roupa e escolhemos a nossa roupa para aqui estarmos. Temos livre agência em muitas coisas, temos escolhas a fazer em muitas situações. Não é porque não escolhemos a salvação que não temos escolhas na nossa vida. Mas a grande realidade é que essas escolhas precisam ser muito bem pautadas, muito bem direcionadas e gerando em nós um entendimento
para que, através dessas escolhas, não façamos como em determinado momento da história algumas pessoas fizeram e tomaram decisões equivocadas. Que as nossas decisões sejam certas, que as nossas decisões sejam pautadas no Senhor, mas que as nossas decisões passem pelo crivo na nossa mente, de que apesar ou ainda que as escolhemos ou as escolhamos de forma errada, há ainda a possibilidade de um recomeço, há ainda a possibilidade de retornarmos, há ainda a possibilidade de debaixo das mãos do Senhor estarmos e sermos abençoados. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Que Deus te conduza a tomar ou a ter decisões corretas diante dele. Que o Senhor te conduza a não passar por experiências negativas na sua vida através das suas escolhas equivocadas. Mas ainda assim, se você passar por essa vereda, por esta senda tortuosa, entenda que há ainda a possibilidade de um recomeço diante do Senhor. Quando se percebe o erro, quando se retorna à presença do Senhor, quando se sai de Moabe e vai para Belém novamente, onde Deus quer abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.